Terça-feira, 16 de janeiro de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Santa Catarina bate recorde de cirurgias eletivas. Mais de 125 mil procedimentos foram realizados em 2023. Novos professores e pedagogos tomam posse no Paraná. Início das aulas vai ter reforço de mais de 1.000 profissionais. Sobe para 12 o número de mortos no Rio de Janeiro. Justiça espanhola arquiva denúncia contra Vini Júnior. Jogador brasileiro foi vítima de insultos racistas em jogo. Trump ganha nas primárias republicanas de Iowa. Vitória triunfante foi anunciada meia hora após início da votação. Os detalhes sobre a previsão de chuvas intensas para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E você vai ver ainda, feriados em dias úteis em 2024 será menor que no ano passado. Comércio espera menos prejuízo nas vendas e setor de turismo deverá criar estratégias para aumentar a receita. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, estamos ao vivo, agora são 8h03. O estado de Santa Catarina conquistou em 2023 avanços importantes na realização das cirurgias eletivas. Mais de 125 mil procedimentos foram realizados, desafogando assim a fila que estava represada e nunca para de crescer. O pedreiro Juraci sofria com dores no ombro. Há 8 meses ele aguardava por uma cirurgia, única solução para que as dores passassem. Cansado de esperar, ele não tinha mais esperança, mas o mutirão de cirurgia realizado pelo governo do estado veio como um alívio. Se não fosse isso aí, não, até hoje eu estava sofrendo ainda, né? Que dinheiro para operar eu não tinha, né? E então, graças a saúde, que é muito boa, os médicos, tudo, né? A gente chega lá, eles atendem a gente muito bem, né? Então, graças a Deus, temos em boas mãos aí na Santa Catarina. O seu Juraci é um entre os mais de 200 mil catarinenses beneficiados. No ano passado, o estado bateu recorde em procedimentos. Foram 125 mil cirurgias eletivas com internação e 76 mil oftalmológicas, destas 45 mil de cataratas. Para todos esses procedimentos, Santa Catarina investiu 240 milhões de reais. Nosso governador Jorginho sempre recomenda, e esta é uma determinação que nós temos na Secretaria de Estado da Saúde. Neste ano de 2024, queremos operar ainda mais, porque agora nós temos a tabela catarinense de cirurgias, ou seja, o estado de Santa Catarina está complementando a tabela do Ministério da Saúde, chegando aí para alguns procedimentos até 12 vezes a tabela, em especial olhando os pacientes da urologia e das cirurgias ortopédicas, que é onde a gente tem ainda a maior dificuldade. E o Programa Catarinense de Valorização dos Hospitais, que para este programa estão sendo destinados 650 milhões de reais, que será repassado para os hospitais filantrópicos de forma regular e automática, ou seja, 1/12, todo mês será depositado um valor conforme o porte e os serviços que este hospital presta. Para chegar a esses resultados, foi tomada uma série de medidas desde o início de 2023. Diversas ações foram realizadas, que incluíram agendas diretas com secretários municipais de saúde e os hospitais prestadores de serviços, além de uma reorganização na distribuição dos pacientes nas regiões do estado. Nas cirurgias eletivas é muito importante a gente lembrar e agradecer sempre o apoio que nós tivemos dos poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público e Tribunal de Justiça, que destinaram para nós 30 milhões de reais, a bancada federal do último período, que nos disponibilizaram 50 milhões de reais, junto com os recursos da Política Nacional de Redução de Filas e do Governo do Estado, por isso que foi possível realizarmos esse volume de cirurgias, chegando a aproximadamente 240 milhões de reais investidos só em cirurgias eletivas.
E uma notícia importante para a educação do Paraná: a posse de novos professores e pedagogos na rede estadual de ensino. Mais de 1.100 profissionais vão reforçar a educação pública do estado a partir de fevereiro. A posse dos 1.195 profissionais aprovados no concurso público aconteceu nesta segunda e terça-feira. Com a chegada dos novos professores, a educação pública do Paraná vai ganhar um reforço importante para o início do ano letivo de 2024. As aulas estão marcadas para começar no dia 5 de fevereiro. A gente está numa atmosfera muito boa na educação do Paraná. E esse compromisso que o governador Ratinho Júnior assumiu lá no ano de 23, de realizar o concurso público para professores e pedagogos, hoje se concretiza aqui em Curitiba, na região metropolitana sul, com os pedagogos tomando posse desse concurso. Os novos profissionais irão trabalhar em todos os 32 núcleos regionais de educação, nas mais de 2.000 escolas da rede estadual de ensino. Eles vão atuar em diversas disciplinas do ensino fundamental e médio. Eu sou pedagoga, fiz o primeiro concurso em 2013, assumi em 2015 e desde então a gente não teve mais nenhum concurso, né? Então esse concurso do ano passado, que nós estamos assumindo agora, foi muito esperado, muita expectativa e deu tudo certo. A gente está aí, passamos, estamos assumindo. Provavelmente vamos começar aí o ano letivo com muito trabalho. A convocação dos novos professores é mais um compromisso assumido pelo governador Ratinho Júnior, que tem investido na valorização da educação pública do Paraná. O último concurso para a contratação efetiva de professores tinha acontecido em 2013. Os professores e pedagogos que compareceram aos núcleos regionais para a entrega dos documentos e assinatura das posses não escondiam a alegria pelo momento. Há 10 anos aí aguardava um novo concurso, né? Então fiz o concurso, estava bastante concorrido e tive a felicidade de passar em primeiro lugar, né, para o cargo de pedagogo no núcleo de Curitiba. Então agora a expectativa é ficar 40 horas trabalhando ali na rede, né, se dedicando mesmo para a educação do estado do Paraná. É um sentimento muito grande. Eu estou assim muito feliz, satisfeita com o concurso, né? Então, como eu estava também dizendo, né, para a história tinha 1.056 candidatos em Curitiba e eu consegui o segundo lugar. Então, assim, para mim, eu quero também dizer que todos os demais colegas que foram aprovados, que ainda não foram chamados, estão de parabéns. E eu quero muito agradecer também a questão da organização do concurso, enfim. E a forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro no fim de semana ainda impacta a vida de moradores. O desastre causou 12 mortes. As chuvas que atingiram parte do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense ainda deixavam muitas áreas alagadas nesta segunda-feira. Onde a água já baixou, os moradores aproveitaram para tirar a lama de casa. O governo do estado do Rio de Janeiro informou que está nas ruas da Baixada Fluminense com mais de 100 máquinas, como retroescavadeiras e caminhões, auxiliando os trabalhos das prefeituras. A água entrou aqui, perdemos tudo, tá aí meus 2 filhos, só deu tempo de eu socorrer e botar lá no terraço, lá em cima, entendeu? E falei com a minha esposa, deixa ir embora porque a nossa vida é mais importante. Olha, as casas daqui foi totalmente tragada pela enchente. Móveis, aparelho doméstico, tudo perdido. Não dá nem vontade de entrar dentro de casa por causa do destroço que aconteceu aqui na rua. Até o começo da noite de segunda-feira, 12 pessoas tinham morrido por causa das chuvas. Socorristas ainda fazem buscas por uma mulher desaparecida após a queda de um veículo no Rio Botas, em Belford Roxo. Segundo o governo do estado do Rio, o Corpo de Bombeiros segue no monitoramento e salvamento com mais de 2.400 militares e apoio de drones, aeronaves, cães farejadores e especialistas em resgate em estruturas colapsadas. E um juiz de Pamplona, no norte da Espanha, arquivou uma denúncia de insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior durante uma partida do Campeonato Espanhol entre Osasuna e Real Madrid em fevereiro do ano passado, por não ter conseguido determinar a identidade dos autores.
O magistrado admitiu em despacho que os fatos podem constituir crime, mas justificou o arquivamento ao dizer que não existem dados suficientes para saber quem cometeu o delito. Vinícius Júnior foi alvo de injúria racial em vários jogos da última temporada, o que colocou pressão sobre as autoridades espanholas. O Ministério Público de Madrid pediu 4 anos de prisão para 4 acusados de pendurarem um boneco usando uma camisa do atacante brasileiro em uma ponte da capital às vésperas de um clássico contra o Atlético de Madrid em janeiro do ano passado. O jogador do Real Madrid também foi alvo de ofensas raciais em uma partida contra o Valência em 21 de maio de 2023, episódio que gerou comoção internacional. Devido aos recorrentes insultos na Espanha, Vinícius Júnior se tornou o rosto da luta contra o racismo no futebol. O brasileiro recebeu o prêmio Sócrates na última edição da Bola de Ouro por seu trabalho social no Brasil, um troféu que também simbolizou a luta do jogador contra a discriminação. E o astro Lionel Messi conquistou o seu 3º prêmio FIFA The Best como o melhor jogador do ano de 2023, depois de ter vencido também em 2019 e 2022. A espanhola Aitana Bonmati ficou com o prêmio feminino. A FIFA entregou nesta segunda-feira os prêmios de The Best aos melhores do ano de 2023. Entre os homens, o astro Lionel Messi conquistou pela 3ª vez o troféu. O argentino superou o norueguês do Manchester City, Haaland, que parecia ser o favorito nas apostas, e o atacante francês Mbappé, do Paris Saint-Germain. Nenhum dos 3 esteve presente na premiação realizada em Londres. Entre as mulheres, nenhuma surpresa. A espanhola Aitana Bonmati foi a vencedora depois de já ter sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo Feminina e ter vencido a Bola de Ouro. Ela superou a compatriota Jennifer Hermoso, que marcou 3 gols e deu 2 assistências na conquista da Espanha da Copa do Mundo Feminina, e a colombiana Linda Caicedo, que chegou às quartas de final do torneio. O brasileiro Ederson, do Manchester City, foi eleito o melhor goleiro de 2023 e Marie Yarpes, da seleção inglesa, a melhor goleira. Pep Guardiola, vencedor de 5 títulos na categoria masculina pelo Manchester City, e a holandesa Sarina Wiemans, finalista da Copa do Mundo pela seleção inglesa, foram eleitos os melhores técnicos. A seleção brasileira recebeu o prêmio FIFA Fair Play pelo seu gesto contra o racismo. Em um amistoso contra a seleção de Guiné, em junho, a Canarinho trocou a tradicional camisa amarela pela preta, em solidariedade ao atacante Vinícius Júnior, vítima de insultos racistas em jogos do Real Madrid. O prêmio Puskás de gol mais bonito foi para Guilherme Madruga, jogador do Botafogo de São Paulo, por um golaço de bicicleta de fora da área. A brasileira Marta foi homenageada na cerimônia da FIFA. A partir de agora, ela vai dar nome a um novo prêmio, que será entregue à autora do gol mais bonito do mundo no futebol feminino. E você vai ver a seguir. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem vitória triunfante nas primárias republicanas. Tem os detalhes da previsão do tempo com a previsão de temporais para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o número de feriados em dias úteis em 2024 será menor que no ano passado. O comércio espera menos prejuízo nas vendas e o setor de turismo deverá criar estratégias para aumentar a receita. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora 8h15. Donald Trump firmou-se como grande favorito republicano para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, com uma vitória impressionante nas primárias de Iowa, anunciada apenas meia hora após o início da votação. Donald Trump obteve uma vitória triunfante nas primárias republicanas de Iowa na segunda-feira e comemorou o resultado com apoiadores. We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all.
What a turnout, what a crowd. Eu realmente acho que é hora de todos se unirem. Queremos nos unir, seja republicano ou democrata, liberal ou conservador. Seria tão bom se pudéssemos nos unir e endireitar o mundo e resolver os problemas, toda a morte e destruição que estamos testemunhando. Isso praticamente nunca foi assim. O atual presidente Joe Biden reconheceu que o resultado coloca Trump como claro favorito dos republicanos neste momento. O magnata de 77 anos, que enfrenta 4 acusações criminais, obteve uma grande vantagem sobre os principais rivais, Ron DeSantis e Nikki Haley, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Em quarto lugar ficou Vivek Ramaswamy, que já desistiu da disputa e pediu votos para Donald Trump. A partir da próxima semana, o calendário das primárias vai levar os candidatos a New Hampshire e eles vão continuar nos demais estados até junho. Em julho, o candidato presidencial republicano será oficialmente nomeado durante a convenção nacional. Donald Trump quer eliminar a concorrência antes do início dos seus julgamentos, já que alguns deles podem levá-lo a penas de prisão. Enquanto isso, os democratas também realizam primárias sem muito mistério, que devem nomear Joe Biden para a corrida pela reeleição. O Irã atacou alvos na Síria e também no Iraque, onde foram registrados mortos e feridos. A tensão vem aumentando no Oriente Médio desde o início do conflito entre Israel e Hamas em outubro do ano passado. Os Guardiões da Revolução do Irã disseram nesta terça-feira terem atacado alvos terroristas no Iraque e na Síria com mísseis balísticos. As autoridades da região autônoma do Kurdistão iraquiano relataram que pelo menos 4 civis morreram e outros 6 ficaram feridos nos bombardeios. Os ataques ocorrem em um contexto regional delicado, em meio à guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, que também provocou hostilidades no Mar Vermelho entre os rebeldes Houthis do Iêmen e os Estados Unidos. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, disse que Washington condena fortemente e se opõe aos ataques irresponsáveis com mísseis por parte do Irã, que minam a estabilidade do Iraque. A agência de notícias oficial iraniana IRNA disse que os mísseis tinham como alvo um quartel-general de espionagem e uma congregação de grupos terroristas anti-Irã em Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. A agência detalhou que o quartel pertencia ao serviço de inteligência israelense Mossad, que o usava como centro para desenvolver operações de espionagem e planejar ações terroristas na região. O Ministério Iraquiano das Relações Exteriores condenou os disparos e denunciou um ataque à soberania do Iraque e à segurança de seu povo. Os Guardiões da Revolução também atacaram com mísseis balísticos locais de reunião de comandos e elementos relacionados com os recentes ataques terroristas, em particular o grupo jihadista Estado Islâmico na Síria. As ações foram uma resposta ao ataque de homens-bomba no aniversário de morte do general Qassem Soleimani em 3 de janeiro, que mataram cerca de 90 pessoas. O atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. E as vacinas contra a Covid-19 salvaram pelo menos 1,4 milhão de vidas só na Europa. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira pela OMS. Vacinas salvam vidas. E na Europa, pelo menos 1.400.000 pessoas não morreram por causa das vacinas contra a Covid-19. Na verdade, só as primeiras doses de reforço salvaram cerca de 700.000 vidas. Pensem nisso. Hoje há 1.400.000 pessoas na nossa região, a maioria delas idosas, que estão por perto para aproveitar a vida com seus entes queridos, porque tomaram a decisão vital de serem vacinadas contra a Covid-19. O diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa destacou ainda que o vírus veio para ficar. Segundo dados da OMS, até 19 de dezembro de 2023, foram notificados mais de 277 milhões de casos de Covid na região, que abrange 53 países e se estende à Ásia Central, assim como mais de 2.200.000 mortes.
O diretor ainda pediu que as populações vulneráveis mantenham as vacinas atualizadas e lembrou que uma variante desconhecida ou um novo patógeno ainda podem surgir. E destacou a necessidade de esforços em termos de financiamento para melhorar a situação dos profissionais da saúde e reduzir a escassez de medicamentos básicos. E a Organização Mundial da Saúde afirmou que o consumo de tabaco tem diminuído no mundo, mas a meta de redução de 30% até 2030 não vai ser atingida. A Organização Mundial da Saúde informou nesta terça-feira que o número de adultos que consomem tabaco tem diminuído de forma constante nos últimos anos em todo o mundo. Apesar disso, a OMS alerta que a indústria tabagista luta para reverter essa tendência. Um novo relatório que analisa as tendências do consumo da substância desde 2000 e projeta até 2030 revelou que 150 países conseguiram reduzir o consumo. Em 2022, 1 em cada 5 adultos em todo o mundo era fumante ou consumia outros produtos do tabaco, em comparação com 1 em cada 3 no início do século. Ainda que as taxas de tabagismo estejam diminuindo na maioria dos países, a OMC alertou que as doenças relacionadas ao tabaco podem permanecer elevadas durante alguns anos. O tabaco mata atualmente mais de 8 milhões de pessoas por ano, entre elas mais de 1 milhão de não fumantes que estão expostos ao fumo passivo. Mesmo com a redução do número, a OMC afirmou que o mundo vai ficar abaixo do objetivo de uma redução de 30% no consumo de tabaco entre 2010 e 2025. Há mais de 50 países que podem atingir essa meta, inclusive o Brasil, que já reduziu o consumo de tabaco em 35% desde 2010. E agora um alerta. Chuvas volumosas estão previstas para as próximas horas na região sul do país. Quem traz mais informações é Vinícius Pacheco, que está conosco agora aqui no estúdio do Pix TV. Há risco de temporal já a partir desta quarta-feira, hein, Vini? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Isso mesmo, tá? Inclusive, a Defesa Civil de Santa Catarina tem alertado sobre a chegada de fortes temporais a partir de amanhã, principalmente na Grande Oeste e Norte do estado, que se encontram com risco moderado. Isso porque, nesse momento, nós temos uma combinação que favorece bastante para a formação desse cenário, que é o calor e a umidade, resultando em chuva em todos os municípios catarinenses. Essa chuva deve continuar até quinta-feira. Nas regiões entre o Planalto Sul e o Litoral Sul, os volumes podem superar os 100 milímetros. Vamos conferir aqui na tela como vai ficar a previsão. E aqui a gente pode perceber, Blumenau, por exemplo, aqui descendo a mínima, 22 graus, máxima de 34. Então, olha só essa variação bem diferente a gente pode perceber. Chapecó, de 20, 29 graus, mínima e máxima. Florianópolis, 23 e 28 a máxima. Todos esses municípios aqui com chuva, presença de chuva em todos esses municípios. Chuva moderada, nesse momento aqui não são chuvas tão fortes, claro que a gente pode ter aqueles picos, como normalmente a gente tem percebido, finalzinho de tarde essas chuvas fortes, a gente vai ter presença de nuvens em todo o estado e bastante chuva. E além disso, um sistema de baixa pressão que está se formando no Rio Grande do Sul deverá trazer ainda mais chuvas e também reduzir as temperaturas. É o que explica o meteorologista-chefe da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Um sistema de baixa pressão que se forma no litoral do Rio Grande do Sul deve trazer chuva para essas regiões, fazendo com que a cobertura de nuvens seja maior e as temperaturas não subam tanto como nos últimos dias. Nessas áreas, as temperaturas variam entre os 20 e os 27 graus. Com o calor mais intenso nas áreas mais próximas à divisa com o Paraná, a chance de temporais aumenta entre a tarde e a noite, tanto da quarta-feira quanto da quinta-feira. Já nas demais áreas, essa chuva associada a instabilidades provocadas pelo sistema de baixa pressão deixa a chuva mais frequente
ao longo de toda a quarta-feira e também da quinta-feira. Os volumes podem ser expressivos principalmente nas regiões centro-sul de Santa Catarina, com volumes podendo ultrapassar até os 100 milímetros. No Rio Grande do Sul, as regiões de Campanha, no sul, sudeste e centro do estado, além da região metropolitana de Porto Alegre e litoral sul, estão em alerta. O estado tem previsão de novos temporais. Algumas regiões, como a da Campanha, inclusive, já registraram chuvas intensas nesta terça-feira. Vamos conferir aqui na tela 3 municípios e aqui a gente já pode perceber, a gente pegou aqui municípios diferentes. Bento Gonçalves, mais ali para o meio do estado, mínima de 19 graus, máxima de 27 graus. Porto Alegre, capital, 21 graus, é a mínima, 26 é a máxima. Mínima de 20 e máxima de 24 em Itati. Todas essas daqui com chuvas intensas em Bento Gonçalves e Itati. Porto Alegre, chuva moderada. Mas nessas regiões aqui, mais para o meio do estado, a gente já tem até previsões, inclusive da presença de granizo em algumas partes ali do município. Então fica o alerta para os gaúchos, também para os catarinenses, nesse período agora de chuvas, aquela velha dica, né, Andréia? Em locais alagados, não entrar nesses pontos, em poças d'água também não se confiar, às vezes pode ser um buraco mais fundo, a água pode estar contaminada. Temporais agora nesse momento, com previsões de até no Rio Grande do Sul de 70 km por hora, então ir para um lugar seguro, um abrigo seguro, não ficar embaixo de árvores, não ficar perto da fiação elétrica, vai para casa, procura um abrigo onde você consiga ficar seguro. A palavra é essa, segurança e cuidado nesse momento. A gente já teve exemplos no final do ano passado, cenários tristes, a gente não quer que isso se repita. E nesse período agora, como a gente já falou anteriormente, a gente tem essa questão da baixa pressão e também todo verão tem essa união, calor e umidade, que sempre traz os temporais. É verdade, e vale o alerta principalmente para quem está aí nos principais balneários, né, do litoral, tanto catarinense quanto paranaense e também litoral gaúcho, ou seja, os veranistas, que muitas vezes não estão a par do que indica a previsão e acabam sendo, entre aspas, meio teimosos, né, querem curtir a praia e muitas vezes vão para encostas e aí acontecem alguns problemas, como você falou, né, por conta da demanda da chuva. Nesses dias a previsão talvez vai estar bastante calor, bastante abafado, mas não é recomendado que vá para a praia não nesses dias, André. Tá certo. Muito obrigada, Vini. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, até a próxima. E o prejuízo causado ao comércio por feriados em dias úteis será menor neste ano do que foi no ano passado. Já o setor de turismo terá que criar estratégias para atrair ainda mais os visitantes. Neste ano, aquela folga de quinta-feira que dava para emendar com a sexta-feira e final de semana não vai se repetir como no ano anterior. Com 4 dias úteis a mais que em 2023, por 3 feriados nacionais terem caído no sábado e 1 no domingo, este ano o número de feriados que poderão ser emendados também reduziu. Das 10 datas, nenhuma será na quinta-feira, diferente do ano anterior, quando 3 comemorações foram nesses dias da semana. Com isso, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo avalia que o prejuízo do setor deverá ser de quase 28 bilhões de reais, 4% menor que em 2023, quando o prejuízo chegou a quase 29 bilhões. Isso afeta porque cada vez que a loja está aberta, ela já consegue, principalmente quando a gente fala em varejo, aquela loja física, aquele ponto fixo que o lojista tem, ele conta muito com o processo do movimento das pessoas na sua intermediação. Então, se nós não estamos em um período de interrupção com o feriado, naturalmente nós temos um fluxo de pessoas no entorno da loja que, através de uma vitrine, através de uma promoção, através de uma oferta específica de um produto sazonal, podem estar sendo atraídas para aquele estabelecimento naquele momento que o ambiente está aberto. Em média, cada feriado em dias comerciais de 2023 gerou um prejuízo de 3,2 bilhões de reais ao varejo. No entanto, outros setores são beneficiados com essas folgas. Com essas pausas, muitas pessoas aproveitam para conhecer outros lugares, movimentando hotéis, restaurantes e lojas de cidades turísticas.
É o caso dessa pousada, localizada em Garopaba, litoral sul catarinense. Esses feriados emendados para nós são bem importantes, né? Tanto para nós aqui na pousada como para todos da hotelaria, por causa que é um momento que o pessoal sai para suas férias, né? Sai no seu momento de lazer ali e consegue emendar quinta, sexta, sábado, domingo. Então isso nos ajuda bastante. Para a FEComércio, esses resultados variam de acordo com cada região. Como nós não temos o público regular, nós muitas vezes podemos contar com o público flutuante. No caso do final de semana estendido, no caso de um período de férias, no caso de um feriado um pouco mais intensificado, com datas aí de intervalo regular, ou mesmo os pontos facultativos, nós acabamos gerando um contingente de pessoas que costuma se mobilizar saindo do local onde estão, indo para outra localidade e, naturalmente, estando nessa outra localidade, elas já estarão propícias a um consumo que talvez no seu local de origem isso não acontecesse. A alternativa para os setores que dependem da vinda dos turistas é se preparar durante o ano para criar outras ações que incentivem a procura. O cicloturismo, as rotas religiosas, as atividades gastronômicas, algumas outras atividades relacionadas ao meio natural que são abundantes aqui em Santa Catarina, como as águas termais, como os parques naturais, o geoparque que nós temos no sul, os canyons, as atividades campestres em função do turismo rural. Então, tudo isso são frentes que cada região precisa trabalhar de maneira mais intensificada para convencer essas pessoas que antes iam para ficar no feriado 3, 4 dias, que vale a pena eles também irem para ficar 2 dias, para ficar um final de semana. É um trabalho que precisa ser construído. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. E hoje no CinePix você assiste ao filme Acusados. E a gente se encontra amanhã ao vivo, a partir das 8 da noite. Boa noite para você e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.